Em Hebreus, no capítulo 4, verso 14, até o verso 16, diz o seguinte, na minha versão: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em algumas versões dizem, no momento oportuno, encontrarmos a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, pedimos que Tu venha com a Tua revelação, com entendimento, ministra nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos nessa noite compartilhando, Pai, um pouco mais. Traz a revelação, traz o entendimento, abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, e que a nossa vida fique diante da Tua palavra exposta, e como a Tua palavra nos ensina, Pai, que realmente venha dividir juntas e medulas em nome de Jesus. Papai, coloca as palavras na minha boca e eu Te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vocês acham ruim, né, quando o Diego pede ele repete tudo de novo, né, porque o amém tem que ser forte. Ele nem pediu para olhar para o lado, para o seu irmão e dar um sorriso e tal. Então, tem que estar feliz quando fica só no amém, assim. Né? Enquanto está no amém, tá beleza, né? Tá tudo certo. Muito bem. Livro de Hebreus. O livro de Hebreus, não temos um autor definido no livro de Hebreus, embora até possa se atribuir a Paulo, mas não temos um autor definido no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus foi escrito aproximadamente uns 95 anos depois de Cristo. Ele não foi escrito ao mesmo tempo, ele não foi simultâneo, ele não foi como os discípulos, aquela pegada junto, né? Ele não foi escrito ao mesmo tempo que se vivia as coisas com Cristo. Ele foi escrito mais tarde, ele foi escrito num período mais maduro, ele foi escrito com uma instrução para uma igreja que já tinha vivido uma experiência impressionante com Cristo, e agora havia passado quase 100 anos, e muita coisa estava acontecendo. E se nós lermos, talvez uma leitura muito atual nos dias de hoje, é o livro de Hebreus. Se você ler, você vai ver que acontece conosco hoje, o que já acontecia com a igreja naquela época. E se ele foi escrito para advertir, para trazer à luz uma situação complicada da época. E aí, o livro de Hebreus, ele fala muito do tempo do Egito. Ele começa a dizer, olha, lá no Egito, o pessoal já estava vivendo essa situação, porque não reconhecia Deus e tal, e muitos não entraram na terra prometida, e hoje de novo, ele traz de novo esse tempo, né? E ele compara muito com esse período de Moisés. Ele compara muito com o período do Egito, e ele traz à tona essa realidade, e que é a nossa realidade hoje. Ele fala sobre o esfriamento espiritual. É isso que eu quero falar hoje à noite, ainda que de forma breve. Nós temos a apresentação do Natal ainda, e o pessoal ensaiou muito, e está muito bonito, está todo mundo muito ansioso, e eu acredito que eles devam ter dado chá de melissa, maracujá, acho que até deram uns Dramin para as crianças lá em cima, para segurar a ansiedade até chegar aqui na apresentação. Então, assim, a gente não vai segurar eles lá por muito tempo. Mas eu preciso compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu entendo que vai abençoar a sua vida, porque tem mexido demais com a minha. Porque nós temos visto esse ano, talvez como nunca antes, algumas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês, e abrir meu coração, e até expor algumas questões que eu acredito
que seja fundamental na nossa vida e que nós temos que entender nesses últimos tempos. Se já era importante naquele período, hoje ainda muito mais importante. O que acontecia no livro de Hebreus é que Hebreus relatava uma realidade complicada para os cristãos da época, para os judeus convertidos, para os hebreus convertidos, para os hebreus que aceitaram Cristo, aqueles que entenderam que Cristo era o Messias e que tinha da sua geração, aquele povo que andou com Cristo, que viu os milagres com os discípulos e pós-discípulos. E ele dizia: povo, vocês que tiveram uma experiência profunda com Deus, tem alguma coisa errada, vocês estão cedendo às tentações. É quase que inadmissível que depois de tudo que vocês, ou que nós vimos, que nós como judeus convertidos, que aceitamos o Senhor como sendo o Messias, hoje estamos tão longe dessa realidade. Alguma coisa aconteceu, e aí ele aponta para o Egito, ele aponta para aquele período do êxodo, onde o povo vai para o deserto, e ali vive aquele período de 40 anos, e a Bíblia fala muito que muitos morreram no Egito, morreram no deserto e não chegaram a ver a terra prometida, porque muitos desobedeciam e muitos tinham incredulidade no coração e tantos outros problemas que foram relatados, razão pela qual muitos nunca chegaram na terra prometida. E o livro de Hebreus, todos esses anos depois, quase 100 anos depois de Cristo, estava relatando os mesmos problemas, agora de novo para a igreja. Depois de uma experiência profunda que eles tiveram com Cristo, assim como eles estiveram na manifestação, levando o povo da liberdade do Egito rumo à terra prometida, de novo a igreja, numa situação um pouco diferente, mas não tão diferente, de novo, está vivendo um esfriamento espiritual. Existe o lado frio do fogo, existe até a nossa igreja, tem a chama como identificação. Esse lado frio do fogo existe. Quantas vezes nós já passamos por aquele período de esfriamento espiritual por algum motivo, quer seja qual seja, mas eu acredito que todo cristão, por algum motivo, alguma circunstância, passou por esse período de baixa. Quantos começaram conosco esse ano e não terminaram por algum motivo? Quantos na história de vocês, como cristãos, conhecem pessoas que andaram, que estavam próximas, pessoas que viviam até uma intimidade impressionante com Cristo e hoje estão vivendo uma outra realidade. Interessante que o lado frio do fogo, o lado frio de um evangelho quente, de um evangelho que é chama, que é fogo que consome, existe um lado que lentamente vai nos levando, por algum motivo, nós vamos nos acomodando, e o livro de Hebreus trata exatamente disso, para aqueles cristãos, os judeus que haviam entregue a sua vida a Cristo, como reconhecendo que Ele era sim o Messias. Esse povo, por algum motivo, esfriou. Aí nós podemos dizer que, Robson, nós estamos vivendo há mais de 2000 anos depois de Cristo, é difícil acreditar que alguém que está vivendo há pouco mais, de 80, 90, já estava frio, porque eles viram coisas impressionantes, e é verdade. Esse povo viu absolutamente tudo. Pessoas ainda vivas estavam ali, pessoas que viram Cristo, que viram a manifestação. Esse povo estava lá para contar a história ainda. E a esse povo era escrito que eles estavam esfriando. Interessante que na nossa vida cristã a gente tem essas lacunas, espaço para esfriar. Embora muitos de nós já tenham vivido experiências incríveis. Um dia eu estava falando com um camarada que justamente estava frio, que estava longe de Cristo, e essa era uma conversa que nós estávamos tendo, inclusive eu e o Anderson conversando com ele, tentando entender o porquê que ele esfriou. E ele começa a contar os testemunhos dele, que ele teve com Cristo. Curas, cirurgias que haviam sido marcadas,
e que ele mesmo, impondo as suas mãos sobre o seu próprio corpo, teve a manifestação de Deus, e por aí foi, e que orou por outros, e que ministrou a tantos, e que dons disso e dons daquilo. E aí? E hoje? Não, o cara hoje, e aí começa um rio de desculpas, de desapontamentos, de desilusões, de feridas, de decepções, e aí começa um rio de coisa, que cada um tem a sua história, cada um daqueles que está vivendo o lado frio do fogo tem a sua história, e a sua história é tão convincente que o convence a permanecer frio, a permanecer longe. Ele se esforça para ser convicto do seu lado frio, ele se esforça para permanecer frio, ao invés de tentar correr para o fogo. É o lado Frozen do cristianismo, né? A Ana e a Elsa brigando ali para ver como é que fica. Mas exatamente isso, tem alguém que se esforça, e muitos, para ficar frio. Não faço força nenhuma para tentar voltar para o calor, eu quero ficar no frio, eu quero permanecer gelado, eu quero permanecer com o meu coração gelado, para as pessoas e para o Evangelho e para o próximo e para toda essa história que envolve o Evangelho, e de repente não dá para acreditar que um camarada que às vezes estava em cima de um púlpito influenciando centenas, hoje ele se esforça para ser esquecido dessas mesmas centenas a qual ele até já ganhou para Cristo. Interessante como nós temos essa baixa. E que ao longo do ano, todos nós, e aconteceu assim com Cristo, ele é tentado e a ele é dado a escolha de se afastar da verdade. A ele, quando estava no deserto, ele é tentado e a ele é dado a escolha de não viver o que de fato ele viveu. É dado a escolha dele dar um passo atrás e assistir de longe, assistir de camarote as coisas, e ele prefere não, eu quero atuar, eu quero ser o principal dessa história, eu não vou assistir de longe, muito pelo contrário, eu vou até o fim, que seja feita a tua vontade, não a minha, e assim ele segue até a cruz. Mas até ele teve a escolha de dar um passo atrás. Se a ele foi dada a escolha, a nós, todos os dias, é dado a mesma. Se até a Cristo, que reconhecidamente era Cristo pelo inimigo, foi tentado, a nós muito mais. Porque nós devemos ser o reflexo dele, e a nós que somos a consequência dessa mega manifestação que foi Cristo morrendo na cruz, que foi o nascimento de um Filho de Deus, que nasceu entre nós, que foi tentado, embora não pecou, esse que nasceu pobre, que nasceu humilde, que nasceu numa estrebaria, a esse foi dado o livre-arbítrio, e ele não pecou. Nós que somos a consequência dessa mega manifestação, somos tentados todos os dias. E o livro de Hebreus, ele traça um paralelo com o que acontecia no Egito e o que acontecia na época do livro de Hebreus. E eu vou dizer uma coisa para você, acontece hoje igual. O esfriamento mais comum que nós vemos frequentemente é o esfriamento desse camarada que diz que não encaixa mais na igreja. Na realidade não é nessa igreja, é em nenhuma igreja. Porque ninguém é bom o suficiente para os seus dons, para os seus talentos. Ninguém é bom o suficiente para compreender o quão precioso é o que ele tem para dar. Nenhuma igreja e nenhuma liderança consegue compreender o quão profundo são os seus sonhos, o quão longe ele pode ir, o quão talentoso ele é, o quanto Deus o abençoa. Portanto, ele não é digno nem de viver entre nós, meros mortais. Então, ele não encaixa em lugar nenhum, porque essa pessoa é boa demais para estar com a gente.
Essa pessoa não admite os erros que a igreja tem. Essa pessoa não admite os erros de uma liderança, não admite as falhas das pessoas, não admite a incapacidade da igreja de ofertar mais em determinado projeto. Essa pessoa é boa demais para viver entre os mortais. E aí ela se afasta da igreja, cheia de desculpas, e junto leva aqueles inconformados e aqueles insatisfeitos junto, com o intuito de: nós vamos fazer a obra de Deus melhor do que a igreja que aí está. E nós sabemos muito bem o que acontece. O que acontece é que esse povo sai tão confuso, não faz obra de Deus em lugar nenhum, e eles ficam no limbo, em lugar nenhum. Ou seja, não somam em lugar nenhum, e saíram com a desculpa de serem ainda maiores, de fazerem ainda mais, mas na realidade vão para o limbo. E o pior de tudo, levam pessoas que não têm um entendimento, que não são maduras junto. Essa rebeldia, essa desobediência, essa soberba, essa autossuficiência, essa decisão carregada de egoísmo, essa é a que nós mais vemos comumente na igreja. Naquele que fica procurando algo para discordar, porque tem um entendimento muito mais profundo da igreja e das coisas que precisam ser feitas, mas não faz absolutamente nada, embora seja o Senhor da verdade. Esses são os mais comuns, os que brigam por coisas que não têm sentido, os que peleiam com aqueles que estão sendo voluntários por coisas que não fazem diferença nenhuma, por aqueles que acham que sabem absolutamente todas as coisas, que têm todas as respostas, e quando você dá a função de liderança, ou quando você dá uma autoridade, escorrega na casca de banana. É aquele que vê um cisco no olho do irmão e esquece que tem uma trave gigantesca. Esses são os mais comuns. Esses que lentamente vão se afastando, carregados de desculpa, por serem tão bons, por entenderem que existe defeito em absolutamente tudo. Se nós colocamos um banner branco e azul, ele diz que tinha que ser amarelo e azul. Se você coloca amarelo e azul, ele diz que tinha que ser outra cor qualquer. Esse insatisfeito que também existia no tempo do Egito, e que quando entra no deserto reclamava porque a comida caía do céu todo dia na sua frente, mas na realidade ele queria uma variedade. Esse camarada reclamava do calor, embora tinha uma nuvem que o seguia o tempo todo. Esse cara reclamava que não tinha a mesma comida do Egito, embora no Egito ele era um escravo e apanhava todos os dias. Sabe essa reclamação sem sentido? Esse tipo de cristão é o que é advertido também na igreja, também pelo livro de Hebreus, e também acontece conosco hoje. É um cara que reclama da vida comum da igreja, mas esquece que ele vivia no pecado e que Cristo tirou ele da lama. Ele reclama das condições, ele reclama da incapacidade da liderança. É o cara que reclama que às vezes o pastor, ao pregar, comete erros de português, pronúncia, regência, porque essa pessoa tem um curso superior, mas esquece que esse cara foi o cara que pagou um preço para que essa pessoa um dia fosse alcançada por Cristo. Esse tipo de reclamação que quando bota na balança não faz sentido nenhum. Esse é o principal. Esse é o principal perfil que vai se afastando da igreja, porque o seu ego é maior do que si mesmo e não cabe nessa cadeira. E ele não se afasta de uma igreja, ele vai se afastando de todas, porque não tem nenhuma tão boa quanto o seu ego. Não tem nenhuma tão boa quanto o seu ser, quanto o seu conhecimento profundo na Bíblia. Essas pessoas que têm 1001 ideias de como servir melhor, de como que a igreja deveria servir, e chega no final do ano não fez absolutamente nada, enquanto a igreja alcançou muitos, daquele jeitinho dela. Esse perfil está abarrotado no meio da igreja, porque cada vez mais nós somos ensinados pelos métodos
de administração e atendimento ao cliente, de que o cliente sempre tem razão, de que ele é o topo da pirâmide. E aí nós saímos lá de fora e entramos aqui dentro da igreja e nós achamos que estamos aqui para ser atendidos, servidos, porque eu estou pagando. E esquece que aqui é um lugar de pregar o evangelho, onde o nosso eu diminui para que ele cresça. É um caminho contrário. E esse é o tipo que nós vamos perdendo comumente na igreja. Esse é o tipo que muitos pastores, muitos líderes, às vezes até gostam de falar e usar como exemplo, e às vezes até expor de um púlpito que não cabe, mas acontece bastante. Esse é o tipo mais comum. Agora, sabe os outros tipos que são falados no livro de Hebreus e que também tinham no deserto? Não eram as pessoas rebeldes, não eram as pessoas desobedientes. Esses dois tipos eu gostaria de me deter pelos próximos minutos. Embora o desobediente, o rebelde, o egocêntrico seja o que nós mais vemos, seja o que nós mais identificamos, que facilmente identificamos no meio da igreja, embora seja esse que acaba ficando em evidência debaixo de um holofote, porque às vezes a ele é dado, a possibilidade, e ele pisa na jaca, ele erra, ele faz caca. Existem outros dois tipos que o livro de Hebreus aborda muito e que também tinham no deserto. Outros dois tipos que temos exemplos bíblicos e que nós às vezes não queremos tocar. Esse exemplo da rebeldia, e eu me lembro biblicamente nós podemos tocar como o Saul. Saul era rei, era o cara, havia sido ungido rei, não pelo seu amor a Cristo, não pela sua dedicação a Cristo, mas pela sua postura de liderança, pela sua postura de guerreiro, e esse cara esfria na sua fé, e ele deveria esperar sempre o profeta Saul para fazer o sacrifício, e chega um momento em que ele não espera nada, porque ele diz, cara, é só botar fogo no altar e vai dar tudo certo. E vocês conhecem a história. Ele bota fogo, ele sacrifica antes de ir para a guerra, e chega o profeta e diz, o que tu fez aqui, Saul? Cara, é só botar fogo no bicharedo, está tudo certo. É só um ritual. Ele diz, não, cara, tu perdeu a essência. Tu esfriou, cara, na tua fé. E ele é destituído como rei, e o próximo rei não foi escolhido por ser um grande guerreiro, o próximo rei foi escolhido por ser um homem segundo o coração de Deus. Esse tipo é o tipo mais comum que nós vemos na igreja. Mas o outro tipo é o tipo que se afasta, porque na realidade está vivendo um momento de tentação tão grande, que ele já não consegue mais enxergar Cristo. Muitos dos cristãos, hebreus, convertidos, não conseguiam mais enxergar Cristo, porque estavam vivendo dificuldades extremas, estavam sendo ameaçados de morte, estavam sendo perseguidos, e a esses também foi escrito a mesma coisa: eu passei por tudo, e eu não pequei, e se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Essa era a mensagem de Cristo. Aqueles que estavam rebentados, aqueles que haviam cedido à tentação, embora amassem a Cristo, embora quisessem continuar, mas não têm forças devido à sua situação, talvez uma enfermidade, talvez uma dificuldade financeira, talvez um problema familiar. Eles foram esfriando na sua fé. Isso aconteceu com João Batista. João Batista, quando estava no cárcere, João Batista, que era o cara que nasceu junto com Jesus, que anunciava o evangelho, que apontava para o arrependimento, que dizia: Cristo, eu batizo com água, mas Cristo batiza com fogo. Esse cara que anunciou o caminho do Senhor, esse cara que Jesus falou que homem nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Esse cara, quando estava no cárcere, ele manda os seus discípulos falarem com Jesus. Ele grita de um buraco, que na época era esse o cárcere, ele pede para os discípulos procurar Jesus e perguntar para ele se ele realmente era o Cristo. Complicado, né? Se aquele que anunciou a vinda do Messias hoje questionava, é porque estava doendo lá no fundo.
é porque ele estava no cárcere, porque ele estava com frio, com fome, com sede. Ele fazia as suas necessidades no mesmo lugar que ele dormia. Ele não era tratado como gente. Esse cara questionou o seu chamado, a sua vida. Esse cara esfriou na sua fé. Esse cara esmoreceu, e ele manda os seus discípulos perguntar se realmente era o Cristo. E quando os discípulos de João Batista encontram a Cristo, eles veem aquela manifestação gigante do poder de Deus. E Jesus chama os discípulos dele e diz: olha, vai lá e diz para João que tudo está acontecendo aqui fora, que tudo o que ele fez valeu a pena, que a vida dele valeu a pena. E quando os discípulos vão, ele chama os seus discípulos e diz que homem nascido de mulher igual a João Batista não tem maior. Mas ele esfriou. E nós esfriamos quando nos deparamos com dificuldades, porque às vezes o problema é tão grande e a nuvem baixa e nós não enxergamos, embora a gente sabe que Cristo está lá, embora a gente sabe que Cristo está atuando, mas a gente acha que Ele está atuando só para os outros, a gente acha que Ele está fazendo só para os outros, a gente acha que Ele está movendo, mas para os outros, Ele acha que Ele está abençoando os outros, que problemas são só para mim, que o que acontece é só contra mim, parece que está todo mundo ganhando a loteria, menos eu. Parece que a grama de todos os vizinhos é melhor que a minha. E aí a gente começa a baixar a guarda. Toda vez que na luta você baixa a guarda, você apanha. E quanto mais você apanha, mais você dá razão para o seu próprio sofrimento e parece que reafirma a verdade que você acreditava. Mais você acredita numa falsa verdade. Mais você crê que aquilo é verdade. Mais você crê que realmente Cristo te abandonou, porque você está apanhando, mas você baixou a guarda. E quando Jesus manda os discípulos de João Batista falar para ele tudo o que estava acontecendo, é para que ele cresce de novo, para que ele enxergasse para fora da fumaça, para que ele pudesse enxergar que de fato Cristo era Cristo, e que Ele continua sendo Cristo. Se nós estamos passando por dificuldade, é porque nós baixamos a guarda, mas Ele continua sendo Cristo. E para os hebreus era importante eles saberem disso, e quando o escritor escreve aos convertidos hebreus, ele diz: cara, levanta a guarda, vocês estão apanhando, mas Cristo continua sendo Cristo. Quantos de nós esse ano esmorecemos e apanhamos porque baixamos a guarda? Quantos de nós apanhamos e continuamos apanhando hoje, dia 16 de dezembro, porque baixamos a guarda? E quantos de nós que estão me assistindo e os que estão me assistindo online estão começando a duvidar de Cristo e começando a duvidar da sua história, mesmo tendo testemunhos incríveis de manifestação, de cura, de milagre, de proteção, de provisão, mas hoje estão questionando esse Evangelho? Porque nós baixamos a guarda, e nós apanhamos, e apanhamos de novo, e apanhamos de novo, e apanhamos de novo. E esse espírito Rocky Balboa de baixar a guarda para apanhar só funciona no filme. Pode bater que eu não caio. Deixa eu contar a verdade, a gente cai. No filme ele fica em pé, cara, ele fica em pé e ele manda bater, e o cara está todo arrebentado. É um filme novo que lançaram, tem Rocky 1, 2, 3, 4 e 5. Deve ter em fita. Na vida real, a gente cai. E nós estamos questionando o Evangelho, estamos questionando o favor de Deus. Um dia, conversando com um camarada, ele disse: Deus faz acepção de pessoas, porque Ele abençoa todo mundo, mas não me abençoa. Um cara que era um pregador de Evangelho, ministro de louvor, líder de grupos,
na igreja, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu na tua vida, porque tu baixou a guarda, alguém meteu no teu olho, tu não enxerga nada, tu está com o olho desse tamanho. Tem coisa errada aí, cara. Quantos de nós estamos terminando o ano, olhando para o próximo, esperando um milagre, uma manifestação, como que se Deus, se tu não fizer nada, eu abandono, eu caio fora, eu dou um passo atrás. Quantos de nós já deram um passo atrás? Quantos de nós vieram nessa reunião? Talvez como a última reunião. Quantos que estão nos assistindo online? Olha, eu vou assistir mais essa pregação porque eu gostei do título. Mas na realidade já não faz diferença. Sabe por quê? Porque nós baixamos a guarda. E o único jeito de botar a guarda de novo é olhar para fora e ver que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E no livro de Hebreus, eles precisavam ser encorajados a continuar. Eles disseram, cara, vocês estão sendo tentados, vocês estão sendo perseguidos. Alguns de vocês estão sendo mortos por causa do Evangelho. Não esmoreçam. E o outro perfil que nós pouco falamos na igreja, porque nós gostamos de acusar o primeiro perfil, o perfil Saul, o desobediente, o rebelde, e é verdade, tem bastante desses, tem bastante soberbos e autossuficientes. Mas nós também temos o estilo João Batista. E o outro perfil que eu entendo que está claro no livro de Hebreus, e que está claro hoje dentro da nossa igreja, é o perfil daquele que amou tanto, que serviu tanto, que se dedicou tanto, que se entregou tanto. Mas ao invés de fazer tudo para Deus, fez para homens, fez para instituições, e hoje está extremamente decepcionado com o sistema e atribui tudo isso a Cristo. Aqueles que nunca disseram não, porque na realidade nós somos instruídos que a gente tem que dizer sim, porque a gente vive e tem que servir sempre, e tem que ser 24 horas, e a gente esquece que às vezes não está servindo a Deus, está servindo a uma estrutura, está servindo a um mecanismo, está servindo a um sistema, e nós somos chamados para servir a Ele 24 horas, e essa é uma grande diferença. Quando Cristo ressuscita e Ele visita os discípulos, Ele tem um encontro impressionante com os discípulos, aquele encontro onde Tomé pede para enxergar, para botar a mão nas suas feridas, aquela história toda. Cristo dá aquela instrução gostosa para ele. Acontece que Pedro vai pescar. Interessante esse movimento de Pedro ir pescar depois de ter visto tudo que ele viu. Ele não estava indo para longe de Cristo, ele só não conseguia botar mais a mão no arado. Aquele cara viu tudo, e ele viu que Cristo ainda estava com ele, porque Cristo voltou para estar com eles. Cristo ressuscitou, e encontrou, e ministrou, e amou. Por que então que ele não voltou imediatamente? O que segurava Pedro de voltar, como a gente diz, comendo grama? De voltar 1000 para fazer o evangelho, de pregar de uma forma impressionante, porque ele viu até a sogra dele sendo curada. Isso é uma manifestação única. Ele não deve ter orado para que isso acontecesse, né? Ele viu acontecer, mas a Bíblia não diz que ele orou, que ele pediu, vai lá, pelo amor, minha sogra. Mas Deus fez, até isso ele viu. Esse cara que anda sobre as águas, esse cara que corta a orelha de guarda, esse cara que vive tudo, esse cara que nega Cristo 3 vezes, esse cara que é chamado de cheio de Espírito Santo, 5 minutos depois é chamado de demônio, esse cara estava simplesmente exausto. Só que ele não estava exausto de Cristo, ele estava exausto do sistema. E há uma diferença gigante no nosso meio.
Pessoas somem e dizem assim: cara, eu não aguento mais. Cara, eu amo a Cristo, tudo isso, está tudo certo. Não, cara, não tem problema nenhum com a igreja. Não tem. Cara, só que eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento servir tanto, eu não aguento me doar tanto, eu não aguento ofertar tanto, eu já não aguento mais, embora eu amo a Cristo, mas eu não consigo mais. Esse perfil Pedro, Cristo vai encontrar separado e sozinho. Faz uma refeição, chama Pedro que estava pescando, afinal de contas, toda conversa importante, toda reunião importante sempre tem comida. É Jesus e comida é garantia de sucesso, não tem erro. A Bíblia está ali, cara. Quando não tinha comida, ele multiplicava para todo mundo comer. É Jesus e boia, e está valendo já. E Cristo chama Pedro para comer, e ele faz aquelas 3 perguntas: se Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? E quando cai a ficha, ele diz: agora eu saquei, é eu e tu, é eu e tu, é um relacionamento. Tu não está me pedindo para apacentar as minhas ovelhas, para simplesmente trabalhar, mas é eu e tu, é eu e tu. Eu estou entendendo que existe um relacionamento aqui, de eu não faço porque eu preciso fazer, mas eu faço porque amo. Eu vou apacentar as tuas ovelhas porque eu te amo. Muito mais do que eu amo as ovelhas, eu te amo. Eu vou ofertar, não porque a igreja precisa, mas porque eu te amo. Eu vou me dedicar, não porque me pediram, mas porque eu te amo. Há uma diferença gigante. Nós estamos vendo líderes queimados, torrados literalmente. Torrados. Pessoas que aparentemente serviram uma vida inteira e são pessoas talentosas, cheias de Deus, cheias da manifestação, que não conseguem passar na frente de uma igreja que dá urticária. Não é porque não ama a Cristo, mas porque o sistema torrou. O sistema levou toda a energia, e essa pessoa precisa encontrar a razão pela qual um dia ela serviu. Essa pessoa, ela precisa encontrar Cristo de novo. Essa pessoa, ela precisa sentar com Cristo e ter aquela refeição gostosa, e entender que na realidade não é um sistema, mas sim um relacionamento, que o Evangelho não é uma igreja. Cristo não veio para criar igreja nenhuma, Ele veio para criar discípulos e não membros de igreja. E há uma diferença gigante. E nós nos dedicamos uma vida para juntar membros. Não, está errado. Não estou aqui para juntar membro, eu estou aqui para juntar discípulo de Cristo. Porque quando nós temos um relacionamento com Ele, você vira um sacerdote. Você não precisa ser guiado por um. É você um sacerdote, nós temos um sumo sacerdote. E você frequenta uma denominação para juntos entendermos o que Cristo tem, mas você é chamado, comissionado, ungido e amado para ir muito mais longe, para fazer muito mais do que Cristo fez. Essa é a nossa vocação. Por isso que Cristo chama Pedro e diz: Pedro, então cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Mas Cristo Pedro, é eu e tu. É eu e tu. E nós perdemos isso. E no livro de Hebreus, eles são exortados com amor, porque esses 3 estavam esfriando e indo longe de Cristo. Esses 3 perfis estavam indo longe. Sim, o rebelde, desobediente, soberbo, egocêntrico, esse estava indo longe. Mas o machucado e tentado, no meio da dificuldade, no auge dos seus problemas, não conseguia enxergar Cristo. E aquele que amou tanto o sistema, amou tanto a igreja, que hoje não consegue nem botar os pés nela. Se já aconteceu no deserto, se já aconteceu nos hebreus, por que não aconteceria conosco hoje exatamente a mesma coisa?
Quantos testemunhos nós vivemos esse ano? Quantas histórias reais foram contadas desse púlpito? Quantas manifestações únicas e especiais nós vimos acontecendo na vida de cada um, nos grupos familiares, nas famílias individuais. Quanta gente, a gente ouviu tanta coisa esse ano. Já às vezes me assusta que o camarada que me contou um testemunho em janeiro e em dezembro ele questiona largar Cristo. Tem algo errado. Tem algo errado de não haver igreja perfeita, tem algo errado de eu não conseguir mais olhar para a estrutura igreja e congregar em lugar nenhum, tem algo errado. Pessoal, toda árvore sadia cresce e dá fruto. Se algo não está acontecendo, tem algo errado. Simples assim. Nós temos que crescer e nós temos que dar bons frutos. Esse é um caminho natural, essa é uma realidade natural de todo cristão. E eu gostaria de nessa noite fazer esse alerta. Nós estamos aí às portas de comemorar, ainda que não seja exatamente essa a data agora de dezembro que Cristo nasceu, ainda que não seja exatamente essa data, mas nós comemoramos nesse período. Tem algo errado? Eu não estou dizendo que nós temos que estar naquele momento labareda de fogo, meu amigo. Eu não tenho que dizer que da paz do Senhor o cara já sai sapateando. Como diz o Paulo Silva, cortando salame, sabe aquele estilo de o crente corta salame no ar? Não. Cara, mas se a minha mão não está quente, com o amor de Cristo, a dar um abraço, e se o meu abraço não transmite o amor dele, e se o meu olhar não transmite, e se a mensagem que eu mando no WhatsApp, e se um texto que eu escrevo para ele, e se uma conversa que eu tenho não transmite nem um pouco, e não gera nenhuma mudança na vida de quem quer que seja, que esteja do outro lado, tem algo errado. Algo tem que acontecer, porque dentro de nós habita o Espírito do Deus vivo, e se algo não está estralando na vida do cara que anda perto de mim, e se eu não estou fazendo uma diferença, nem que seja um pouquinho, na vida de quem quer que seja que está ao meu redor de mim, não está estralando, não está saindo um pouquinho de faísca desse fogo que deveria habitar dentro de nós, e talvez nós estamos experimentando o lado frio do fogo, e nós precisamos rever os nossos caminhos, e assim como diz em Hebreus, no capítulo 4, verso 14, nós precisamos estar preparados para o momento oportuno, para o momento de dificuldade, porque ele vem. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos estar orando, pedindo que o Senhor nos ministre, nos alcance, nos cuide e nos abençoe, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você entendeu, tenho certeza que você compreendeu essa mensagem, eu tenho absoluta certeza que você se identificou nesse cenário, porque eu me identifico muito nesse cenário, e talvez numa vida cristã, nós venhamos a experimentar todos os cenários, todos os perfis. Quem já não torrou por servir de forma equivocada? Quem já não se afastou de Cristo por estar vivendo uma dificuldade? Ao invés de correr para Ele, nós corremos dele. E quem já não se achou bom o suficiente, muito bom, para estar sentado e ouvindo alguém com tão pouca instrução ministrar, ou um trabalho que não foi feito como deveria ter sido? Quem já não se achou tão bom que não precisa de mais ninguém? 3 perfis que nós identificamos na igreja facilmente.
Talvez esse ano eu estou terminando frio, estou terminando gelado, eu estou vivendo o lado frio do fogo. Mas nós vamos orar nessa noite e pedir que o Senhor venha e que haja a manifestação dele na vida de cada um. Levante a sua mão como sinal de rendição, como um sinal de carinho ao Senhor e de humildade para Ele. E nós vamos pedir para que Ele venha. Papai, vem. Nós precisamos de Ti. Nós nada somos, nós somos absolutamente nada perto daquilo que nós podemos ser. Pai, nós ainda estamos longe. Nós ainda estamos longe do nosso chamado real, do nosso comissionamento. Nós ainda estamos longe da manifestação que Tu tens para nós. Papai, quer seja soberbos, autossuficientes, egocêntricos, quer seja feridos e magoados, ou quer seja simplesmente torrados de tanto servir a um sistema. Pai, mas nós estamos aqui reunidos nessa noite, nesse dia de dezembro, pedindo: vem, vem, vem de novo, como Tu já veio uma vez. Desvenda os nossos olhos, para que venhamos a enxergar o Teu amor e a Tua provisão. Abre o nosso entendimento para aquilo que Tu tens, em nome de Jesus. Pai, alcança as nossas famílias. Pai, que o gelo que estamos vivendo hoje, que um coração frio não seja transferido para nossas gerações. Pai, tem misericórdia de cada um de nós aqui. Pai, porque nem de perto parecemos aquele que um dia fomos. Nem de perto parecemos aquele que um dia fomos. Mas nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, a misericórdia do Pai sobre nós. Nós chamamos o Espírito Santo, nós chamamos o Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós precisamos de Ti, Papai. Meu coração queimou.